Olá, galerinha do 8º ano, estamos aqui para a nossa videoaula da semana. Hoje nós vamos falar sobre o ser humano e o clima, capítulo 3, tá? Unidade 3 do livro de vocês, página 326. Vamos começar? Esse capítulo ele fala sobre o ser humano e o clima, tá? E ele começa falando um pouquinho sobre o efeito estufa. Vamos lá? Então, primeiro, o efeito estufa. O que seria esse efeito estufa? É um processo, tá, de retenção dos raios infravermelhos. Então, o efeito estufa, processo de retenção dos raios infravermelhos, tá, pelos gases atmosféricos e o consequente aquecimento da Terra, tá? Então, o efeito estufa, o que é? Retenção dos raios infravermelhos feita pelos gases atmosféricos e a consequência disso é o aquecimento do nosso planeta, é o aquecimento da Terra. Vocês têm aí na página 327 um esquema falando justamente sobre isso, sobre esse processo, tá? Onde vocês têm aí o Sol, tá? Liberando energia, radiação solar para a Terra. Vocês podem observar que parte dessa radiação ela está entrando, ela está penetrando o planeta e outra parte dessa radiação está sendo refletida para o espaço, tá? Pela atmosfera. E uma outra parte ela entra, tá? Mas ela tenta subir, ela tenta sair de novo, né? Voltar ao espaço, mas ela não consegue devido aos gases do efeito estufa. Então vocês podem observar aí, está escrito gases do efeito estufa que não permitem que essa radiação saia. Então esses gases, o que eles fazem? Eles fazem essa retenção, eles retêm os raios infravermelhos, ok? Então esses gases do efeito estufa, eles fazem a retenção, tá, dos raios da radiação, ok? Dos raios infravermelhos. E aí ele mantém com isso, ele faz com que a Terra fique quentinha, tá? Ele mantém o aquecimento do nosso planeta. E por que isso é importante? Isso é importante porque se não houvesse esse efeito, se não tivesse o efeito estufa, a Terra à noite ela estaria quente, tá? Teria uma temperatura, ela estaria aquecida, teria uma temperatura boa, porém à noite nós não teríamos o aquecimento à noite. Como assim? Se hoje nós temos aí uma temperatura à noite em torno de 15 graus Celsius, sem esse efeito nós teríamos em torno de menos 18 graus Celsius, tá? Isso você pode acompanhar também na página 327, tem essa informação no livro de vocês, tá? Então, aconteceria isso. Se não tivesse esse efeito estufa, nós teríamos uma temperatura baixíssima à noite. E em que isso implica? Isso implica porque não teríamos, isso não proporcionaria vida em nosso planeta, entendeu? Então, o bem-estar dos seres vivos, isso proporciona o bem-estar dos seres vivos, proporciona a vida no nosso planeta, porque fica quentinho, fica aquecido à noite, tá? Então, isso é que eu queria mencionar, o que é o efeito estufa, né? Todo esse esquema está na página 327 do seu livro. Seguindo na página 328, você tem um outro esquema também. Por que o nome é efeito estufa? Né? Eu também quero falar um pouquinho sobre isso. Porque justamente funciona, não sei se vocês já observaram, tiveram oportunidade de ver, uma estufa, tá? Então, o nome é esse porque funciona exatamente como uma estufa, tá? Permitindo que parte desses raios entre, parte desses raios vão ser refletidos e uma outra parte ela vai ficar, ela vai permanecer. Por quê? Porque não permite a saída desses raios, ela retém esses raios como numa estufa. Para quê? Para manter aquecido, ok? Uma estufa, a função dela é justamente essa, é manter ali dentro quentinho, proporcionando uma temperatura agradável, né? E isso proporciona a vida, né? Proporciona, no caso de uma estufa de plantas, né? Proporciona o cultivo de plantas, ok? No nosso planeta proporciona a vida dos seres vivos, tá? Então aí tem toda a explicação de como funciona uma estufa, ok? Tá? Permitindo a entrada de parte da radiação, impede a saída das ondas de baixa energia, né? Como os raios infravermelhos, e assim a temperatura fica uma temperatura quentinha e boa, ok? Então toda essa explicação está aí na página 328. Seguindo ainda na página 328, se inicia falando sobre os gases causadores do efeito estufa. Que gases são esses? Vocês têm aí na página 329
se inicia essa explicação falando sobre cada gás, ok? Cada um desses gases. O primeiro deles que é citado é o vapor de água, tá? Que é a água no estado gasoso, no estado de vapor, tá? Tipo de gás, é o tipo, tá, de gás do efeito estufa que absorve a maior quantidade dos raios infravermelhos. Então, responsável por absorver a maior parte dos raios infravermelhos é justamente o vapor de água. Tá? Seguindo ainda na página 329, nós temos o dióxido de carbono, tá? Também conhecido como gás carbônico. O dióxido de carbono, absorve a segunda maior parte ou a segunda maior quantidade, tá, de radiação infravermelha, sendo o gás do efeito estufa mais abundante na atmosfera, tá? Então, o dióxido de carbono. Seguindo ainda na página 329, nós temos o metano, tá? De modo natural, o metano ele é produzido pela decomposição da matéria orgânica, pela digestão de animais, no caso, digestão de animais ruminantes, tá? Como o gado, e por meio de reações químicas em áreas pantanosas. Temos também ainda na página 329 o óxido nitroso, tá? O óxido nitroso é um gás produzido naturalmente no ciclo do nitrogênio, sendo liberado por micro-organismos em um processo conhecido como nitrificação. Seguindo para a página 330, um outro gás também que faz parte, causador, né, do efeito estufa, é o ozônio, tá? Então, o ozônio é um gás naturalmente presente na estratosfera e ele é responsável também por filtrar a radiação ultravioleta incidida pelo Sol sobre o planeta, tá? Então, também é um gás que faz responsável por filtrar essa radiação ultravioleta, ok? Seguindo, nós temos o clorofluorcarbonos, tá? Clorofluorcarbonos. É um conjunto de gases que contém cloro, flúor e carbono em sua composição, tá? Ele também é um dos causadores do efeito estufa, ok? Então, como eu falei para vocês, o efeito estufa ele é algo positivo, é algo bom, tá? Mas nós vamos ver agora, na página 330 ainda, que fala da intensificação do efeito estufa, tá? Então, o que acontece, por que ele se intensifica, se isso prejudica ou não prejudica, a gente vai ver agora, ok? Então, olha só, nas últimas décadas, tá? Na página 330 é isso. Nas últimas décadas, a quantidade desses gases se elevou de maneira acentuada em todo o planeta. Isso se deve principalmente ao aumento na emissão de gases do efeito estufa gerados pelo uso acentuado de combustíveis fósseis, tá? Então, os combustíveis fósseis sendo utilizados, eles acentuam, eles produzem esses gases que participam do efeito estufa, tá? E o aumento desses gases, ele interfere na quantidade de vapor de água presente na atmosfera, pois, com maior retenção de calor, há maior evaporação de corpos de água e transpiração dos seres vivos. Com mais vapor de água na atmosfera, mais intenso é o efeito estufa. Então, com maior quantidade de vapor de água, maior se intensifica, fica mais intenso, né, esse efeito estufa. E isso seria bom? Poxa, mas professora, a senhora disse que o efeito estufa é positivo, é bom. Sim, só que se o planeta começa a aquecer demais, também vai trazer prejuízos para os seres vivos, tá? Então, na realidade, o nosso ambiente ele precisa de um equilíbrio, tá? Ele não pode ficar em desequilíbrio, não pode ter uma instabilidade, ele tem que estar estável, ele tem que estar em equilíbrio, tá? Porque calor demais também vai prejudicar. Tá? Vamos ver? Com a alta concentração desses gases e o efeito estufa, né, ele ficando mais, como é que eu vou dizer para vocês? Ficando mais acentuado, né? O clima ficando cada vez mais quente, isso traz para nós, né, traz para o planeta mudanças climáticas, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças. Então, aí mora o perigo. Com a temperatura aumentar, se a temperatura aumentar muito, causa essas mudanças. E isso é o que vai prejudicar a nossa vida, ou seja, o nosso ambiente, tá? Então vamos lá. Agora eu vou lá para a página 333 do livro de vocês. Segue comigo.
diz assim: a crescente concentração de gases do efeito estufa na atmosfera fez com que cientistas notassem que a temperatura média do planeta passou a ser mais elevada em relação a medições realizadas em anos anteriores. É o que eu estava falando. Então, conforme ocasiona maior quantidade, maior concentração desses gases, acentua o efeito estufa e aí a temperatura média do planeta ela passa a se tornar um pouquinho maior. E aí pode ocorrer, é o que a gente vai ver agora, ó. Como ocorre maior absorção da radiação infravermelha, a irradiação sobre a superfície terrestre e, consequentemente, sua temperatura média aumentam, causando mudanças climáticas globais, tá? Então, é aí que mora o perigo, é aí que ocorre o problema, né? Como eu falei, se a temperatura ela aumenta, né, vai ocasionar algumas mudanças climáticas, tá? Só que não é a mudança climática que é todo, no planeta todo, ok? E essas mudanças são descritas por alguns como aquecimento global, tá? Então, isso aí é prejudicial, sim. E agora nós vamos ver, lá na página 334, as consequências, tá, das mudanças climáticas globais. Quais são, que consequência isso tem, tá? Nós vamos ver agora quais são essas consequências. Vamos lá? 334. Algumas consequências negativas nas mudanças climáticas globais são o derretimento das geleiras, tá? Então, o clima, a temperatura aumentando, o que vai acontecer? As geleiras elas vão começar a derreter, tá? Então, isso aí é negativo, é uma característica, é uma consequência, né, negativa. Por quê? Então, com maiores temperaturas, as geleiras de todo o mundo estão derretendo e causando graves alterações nos ecossistemas, em especial no Ártico. Estima-se que em algumas décadas o gelo não exista mais no Oceano Ártico. Se você observar a imagem da página 334, você vai ver a grande diferença, tá? O que tinha de gelo e o que hoje tem de gelo, tá? A diferença é gritante, tá? E isso aí é um ponto negativo, tá? É uma consequência negativa, tá? Seguindo ainda, nós temos aí aumento do nível dos oceanos, é uma outra consequência, tá? O derretimento das geleiras vai causar algo. O que seria? O aumento do nível dos oceanos, tá? Então, o derretimento das geleiras localizadas no mar não causa o aumento do nível da água, ele aumenta o nível do mar, tá? É a crescente do seu volume causado pelo aquecimento da água. Então, o que isso quer dizer? O aumento do nível dos oceanos, ele acaba atingindo o nível do mar, tá? E aí o volume vai aumentar. E com isso, né, também vai acontecer o quê? O aquecimento não só aumenta o nível do mar, mas também causa o aquecimento das águas, tá? Que também não é legal. Também tem outras consequências, tá? Vamos seguir. E prejuízo também, outro ponto negativo é o prejuízo à vida costeira, tá? Com o aumento do nível dos oceanos, a água invadirá as áreas costeiras, olha só, alcançando moradias e causando inundações, erosões, né? Então, salinização de rio. Então, isso tudo pode acontecer como prejuízo à vida costeira, tá? E um outro ponto, ou uma outra característica, é a acidificação dos oceanos, tá? Os oceanos vão ficando mais ácidos. Como assim? O dióxido de carbono é dissolvido nos oceanos e, ao se combinar com a água, dá origem ao ácido carbônico. E em que isso implica? Tá? Então, com a maior quantidade de CO2 na atmosfera, mais gás se dissolverá na água, tornando-a mais ácida. O ácido carbônico ele é capaz de dissolver o carbonato de cálcio, que é um componente, o carbonato de cálcio é o componente das carapaças, das conchas dos organismos marinhos, tá? Então, esse ácido ele é capaz de dissolver a concha as carapaças das tartarugas, né? As conchas dos organismos marinhos, tá? Então, isso é outra consequência. Outra consequência também é o desequilíbrio no clima, tá? E outro também
o dano ao ecossistema. Então, o desequilíbrio no clima, como isso vai funcionar? Com mais calor no ambiente, o ciclo da água fica acelerado, interferindo nos padrões climáticos e meteorológicos existentes. E os danos aos ecossistemas. As alterações no clima causadas pelas mudanças climáticas globais prejudicam os seres vivos que habitam os ecossistemas afetados. Tá? Muitas espécies de animais, vegetais, fungos podem não ser capazes de se ajustar, tá, a essas modificações que serão rápidas, sendo levados à morte, e o que vai causar também extinção de espécies. Tá? O que pode ser feito para amenizar tudo isso, para minimizar essa situação? Tá? Além de acordos que são feitos, né, estipulam-se metas, né? Primeiro ponto, estipular metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, é o primeiro ponto. Segundo, haver desenvolvimento de tecnologias novas e mais limpas, tá? Fiscalização intensa em cima de tudo isso, tá? Da emissão desses gases, não só de fábricas, como de veículos, fiscalização em cima disso, para que eles venham emitir menos, tá? Também fiscalização em cima do desmatamento florestal, fazer o descarte correto do lixo, tá? E fazer também o tratamento desse lixo, não só descartar, mas também fazer o tratamento dele, ok? Então, como nós podemos ajudar nisso tudo? Nós podemos produzir menos lixo, né? Menor quantidade de lixo, e realizar a separação correta dele. Nós podemos utilizar mais o transporte público, em meios de transporte não poluentes. Nós podemos também pegar carona e oferecer carona aos outros, utilizando biocombustíveis para abastecer os veículos. Nós podemos consumir produtos e mercadorias produzidos localmente, o que evita transportes, né, de produtos fazendo longas distâncias. Utilizar o ar-condicionado somente quando for extremamente necessário, tá? Apoiar e participar de campanhas de reflorestamento. Nós podemos também comprar produtos reciclados e eletrônicos que apresentam selos indicando grande eficiência, e também cobrar fiscalização de emissão de gases poluentes e causadores do efeito estufa. Então, essas são medidas que nós podemos adotar para estar melhorando toda essa situação aí, todo esse problema do efeito estufa, toda essa emissão de gases do efeito estufa, tá bom? Então, eu fico por aqui, peço que vocês façam os exercícios desse capítulo. Em breve nós vamos estar fazendo a correção através da videoconferência, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula.